Boa noite a todos, estamos mais uma vez reunidos aqui, através do Centro Espírita Capitão Vendramini, Instituição de Amparo Arca de Noé, todas as terças-feiras, pelo canal do YouTube. Lembrando que na nossa instituição nós temos várias atividades. Passe de cura, evangelização infantil, as reuniões são os domingos, das 19 às 20 horas. Aqueles que quiserem saber mais informações é só procurar a recepção da casa. Antes de darmos início à mensagem de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, pedindo que nos ampare, nos proteja, nos dê uma semana produtiva, proveitosa. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, muita luz e paz. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a piedade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, o item a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação. Que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. A que praticou em toda a sua vida o Divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não faça como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria, por instante, sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vieres a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece.
Essa mensagem veio de um espírito chamado Michel, em Bordeaux, 1862. Então aqui ele fala sobre a piedade, que nós devemos nos apiedar daqueles irmãos mais necessitados, sem fazer julgamento, sem fazer condenação, porque nós não sabemos os problemas que nossos irmãos passam e a gente tem que se colocar no lugar deles. Quando a gente consegue fazer isso, essa é a verdadeira caridade. Porque do mesmo jeito que um irmão necessita de uma piedade da nossa parte, nós também um dia poderemos ter, poderemos precisar. Nós não estamos livres de nada nessa vida. E assim como os nossos irmãos mais necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, nós devemos ter piedade para com eles. Porque a piedade demonstra que nós somos bons de coração, nós somos humildes e que nós conseguimos compreender o sofrimento por que aquele irmão está passando. Então, quando a gente se apieda de alguém, a gente consegue se colocar no lugar dela. A gente consegue compreender. Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações que está iniciando a sua transformação para um mundo regenerado. E essa transformação não acontece da noite para o dia. E todo mundo tem o seu tempo de aprendizado. A gente não pode exigir que o outro pense como eu, sinta como eu, compreenda as coisas no tempo que eu compreendo. Cada um tem o seu tempo de ter o aprendizado. Então, se o meu irmão necessita de um apoio, de uma compreensão, de uma benevolência da minha parte, eu, como verdadeiro cristão, sendo espírita, eu tenho que ter esse sentimento nobre diante dele, dentro do meu coração. Quando a gente julga, quando a gente condena, a gente está apontando um erro que a gente não conhece, uma situação que a gente não está vivenciando. Cada um, como eu disse, tem a sua forma de olhar para a vida. Cada um tem o seu tempo de aprender, compreender os desígnios de Deus. Então, o que a gente deve fazer é se apiedar daqueles irmãos mais necessitados, sem fazer nenhuma condenação, sem fazer nenhum julgamento. Porque, como foi falado aqui, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Então, Jesus veio para nos ensinar a amar. Amar os nossos irmãos sem fazer julgamento, sem fazer condenação. E aquelas pessoas mais complicadas, que têm um temperamento mais difícil, que às vezes a gente julga que está no nosso caminho para nos prejudicar, não. São essas pessoas que vêm com o propósito de nos ensinar, de mostrar uma coisa que nós não aprendemos lá atrás. E nós estamos tendo a oportunidade de aprender agora. Então, piedade, benevolência, compreensão, tolerância, paciência, para aquelas situações que às vezes a gente não tem controle sobre elas. O convívio com pessoas mais difíceis. Isso tudo é para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Para a gente depurar o nosso espírito e poder chegar no mundo regenerado, preparado para viver nesse mundo, um mundo melhor. Então, que a gente pense sobre isso, que a gente reflita sobre isso. A piedade é uma virtude que faz parte da verdadeira caridade. A gente não ficar desejando, se o outro está passando por um momento difícil, desejando que ele sofra, que ele pereça, não.
Nós não podemos comemorar quando algum irmão, algum desafeto meu, passa por algum problema. A gente tem que compreender, ter benevolência, ter piedade. Porque se aquele irmão está passando por aquela situação, é para o bem dele, para o aprendizado dele. Mas é para o nosso também. Para a gente ter esse olhar, o olhar de carinho, o olhar de compreensão, o olhar de aceitação, que nós somos imperfeitos, estamos todos aqui para aprender, e assim como aquele irmão necessita da minha piedade, do meu apoio, eu também posso um dia precisar. E não ficar achando que eu sou melhor que o outro. Não. Nós todos estamos no mesmo barco. Deus não privilegia ninguém. A cada um segundo as suas obras. Então tudo que nós fizermos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, reflete para nós. Então quanto mais a gente compreender a dor do outro, o sofrimento do outro, se apiedar daquela situação difícil que o meu irmão está passando, melhor para nós. Um dia eu posso precisar da piedade do meu irmão. Eu vou querer também que alguém compreenda o meu sofrimento, compreenda o meu problema e me apoie, me incentive, não julgando, não condenando. Nós possamos refletir sobre esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir. Então nós estamos aqui para isso. O mundo está se transformando e ele está mostrando para nós qual o caminho que eu devo seguir. Se eu quero ir para um mundo melhor, se eu quero viver ao lado de pessoas que estão evoluindo, eu tenho que fazer a minha parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer agora. Não vamos esperar depois. A oportunidade está aí. Da gente se redimir, da gente compreender, da gente ter mais amor para tudo e para todos. É isso que o mundo precisa. Mais amor. A gente está vivendo aí situações muito difíceis no mundo, no nosso país. E quanto mais a gente mantém um sentimento negativo dentro do nosso coração, mais difícil fica a nossa evolução. Então a nossa parte, contribuindo para que o planeta também faça a sua transformação de uma forma mais rápida e mais tranquila, é através desses sentimentos nobres que fazem parte da caridade, a piedade, a benevolência, a paciência, o perdão às ofensas, sem julgamento, sem condenação. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem que veio desse espírito Michel, em Bordeaux, 1862, sobre piedade. Que nós possamos ter mais esse sentimento no nosso coração para aqueles irmãos mais necessitados. Uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. Isso Jesus nos ensinou. Ele tinha piedade por todos. Ele compreendia as dificuldades de todo mundo. Ele conseguia ver no coração de cada um o que cada um necessitava. Então, que nós possamos ter essas palavras do Mestre, os ensinamentos do Mestre Jesus em nosso coração e ser sempre piedosos para com os nossos irmãos. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos
dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Então, quando a gente aprender a ter completamente no nosso coração todos esses sentimentos pertencentes à verdadeira caridade, o nosso planeta estará regenerado, o nosso planeta estará melhor. Então, se a gente quer, porque todo mundo quer, viver num mundo melhor, ir para um mundo melhor, a gente precisa fazer a nossa parte agora. Porque senão a gente vai ficar para trás. E a gente vai ficar passando por situações difíceis o tempo todo até aprender. Porque é assim que é a justiça de Deus. Deus não pune, Deus não castiga. Deus faz a justiça dele ser feita. Então, se nós precisamos e queremos viver no mundo regenerado, nós precisamos ter o nosso espírito preparado para viver nesse mundo. E trabalhar a piedade é um deles. É um aprendizado muito útil que nós precisamos colocar em prática. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem e que todos nós possamos aprender a amar uns aos outros, como a gente se ama, porque é isso que Cristo veio nos ensinar, que Deus quer de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E todos tenham uma boa semana, que Jesus nos ilumine, nos proteja hoje e sempre. Até a próxima, muito obrigada.